Existe um momento na gestação que nenhuma mãe esquece para o resto da vida. E ele acontece nesta semana. Um coração que ainda não tem nem o tamanho de um grão de arroz começa a bater pela primeira vez. Se você está na semana 4 ou se está tentando engravidar e quer saber o que esperar, fica até o final, porque este episódio vai te emocionar e te preparar para tudo que está por vir. Oi, bem-vinda ao episódio 4 da nossa série de gestação, semana a semana. Se você está chegando agora pela primeira vez, eu te convido a assistir os episódios anteriores, porque cada um deles constrói a base do que a gente vê hoje. Os links estão nos cards aqui em cima. E se você já está com a gente desde o começo, eu fico muito feliz, porque essa jornada está ficando cada vez mais especial. Já deixa o like agora antes de continuar. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para o canal crescer e chegar em mais mamães que precisam desta informação. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo e eu não quero que você perca nenhum momento dessa série. Vamos lá, semana 4. O momento em que tudo se torna real. A semana 4 é a semana do teste positivo. É nela que a maioria das mulheres descobre que está grávida. O embrião já está implantado no útero. O HC já está sendo produzido em quantidade suficiente para ser detectado pelo teste de farmácia. E o seu corpo já está passando por transformações profundas que você vai começar a sentir com muito mais intensidade do que nas semanas anteriores. Mas o que está acontecendo de verdade lá dentro? O que aquele embrião minúsculo, que ainda tem menos de 1 milímetro, está fazendo neste exato momento? Fique comigo, porque o que eu vou te contar agora é de tirar o fôlego. O embrião, na semana 4, já não é mais chamado apenas de embrião em divisão. Ele já possui uma estrutura organizada em camadas que estão começando a se especializar para formar cada parte do corpo do bebê. Lembra que no episódio anterior eu falei sobre as 3 camadas chamadas de ectoderma, mesoderma e endoderma? Pois agora essas camadas estão ativamente se transformando nos primeiros esboços dos órgãos do bebê. O sistema nervoso central está começando a se formar a partir de uma estrutura chamada placa neural, que vai se dobrar sobre si mesma para criar o tubo neural, que por sua vez vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal do seu filho. Esse processo está acontecendo agora, nesta semana, neste momento. E então acontece algo que transforma a gravidez de um processo biológico em um milagre. O coração começa a bater. Por volta do 22º dia após a fecundação, ainda dentro da semana 4, um grupo de células especializadas começa a se contrair de forma rítmica e coordenada. Esse é o início do coração do bebê. Ele ainda não tem as 4 câmaras que terá ao final do desenvolvimento. Ele ainda não tem o formato que conhecemos, mas ele bate. E esse batimento é o sinal mais poderoso de que uma vida está em pleno desenvolvimento. Muitas mamães só vão ouvir esse batimento no ultrassom da semana 6 ou da semana 8. Mas ele começa aqui, na semana 4, silencioso e incansável, bombeando os primeiros sinais de vida. Me conta nos comentários. Você já ouviu o primeiro batimento do coração do seu bebê? Como foi esse momento para você? Eu quero muito ouvir essa história. Agora vamos falar sobre o que você está sentindo no seu corpo nesta semana. Porque os sintomas da semana 4 são muito mais intensos do que tudo que você sentiu até agora e merecem uma conversa cuidadosa. O atraso menstrual é o primeiro e mais evidente sinal. Se o seu ciclo é regular e a menstruação não veio na data esperada, esse é o momento de fazer o teste. E se o resultado for positivo, parabéns! A sua vida acabou de mudar para sempre da melhor forma possível. As náuseas são um dos sintomas mais comuns e também um dos mais mal compreendidos. Muitas mulheres acreditam que as náuseas só aparecem depois de algumas semanas, mas a verdade é que elas podem começar já na semana 4, logo após o teste positivo. Elas são causadas principalmente pelo aumento acelerado do HCG no organismo e pelo estrogênio, que também está subindo rapidamente.
As náuseas da gravidez não acontecem apenas pela manhã, apesar do nome popular enjoo matinal. Elas podem acontecer em qualquer horário do dia ou da noite, e podem ser desencadeadas por cheiros, sabores ou mesmo pelo estômago vazio. Se você está sentindo isso, saiba que é completamente normal e que na grande maioria dos casos melhora significativamente após o primeiro trimestre. Se este conteúdo está te ajudando, compartilhe agora com aquela amiga que acabou de descobrir que está grávida. Você pode estar entregando para ela exatamente o acolhimento que ela precisa neste momento. Além das náuseas, outros sintomas muito comuns nesta semana incluem o cansaço extremo que parece impossível de explicar para quem nunca esteve grávida. Você pode estar dormindo as mesmas horas de sempre e acordar sentindo que não dormiu nada. Isso acontece porque o seu corpo está trabalhando em uma intensidade que nunca trabalhou antes. A produção hormonal está em nível máximo, o útero está se expandindo, a placenta está começando a se formar e o seu metabolismo está acelerado para sustentar tudo isso simultaneamente. A sensibilidade nos seios também se intensifica muito. Nesta semana, eles podem estar mais inchados, pesados e doloridos ao toque, com as areolas escurecendo e as veias ficando mais visíveis. Isso é causado pelo aumento do estrogênio e da progesterona, que estão preparando as mamas para a amamentação, um processo que começa muito antes do nascimento do bebê. A vontade frequente de urinar também é comum já nesta fase. O útero em crescimento começa a pressionar a bexiga e o aumento do volume sanguíneo faz os rins trabalharem mais, filtrando mais líquido e produzindo mais urina. Algumas mulheres relatam mudanças bruscas de humor, sensação de inchaço no abdômen, salivação excessiva e uma aversão intensa a cheiros que antes eram neutros ou até agradáveis. Tudo isso é causado pela revolução hormonal que está acontecendo no seu corpo agora. Ficou com alguma dúvida sobre os sintomas desta semana? Deixa nos comentários que eu respondo pessoalmente ou crio um vídeo exclusivo sobre como aliviar os sintomas do primeiro trimestre. Agora preciso te falar sobre algo extremamente importante que acontece nesta semana e que vai impactar toda a gestação: a formação da placenta. A placenta não nasce pronta, ela começa a se desenvolver a partir de células do próprio embrião, chamadas de trofoblastos. As mesmas células que ajudaram na implantação e que estão produzindo o HCG. Essas células invadem o endométrio e começam a criar uma rede de vasos sanguíneos que vai conectar a circulação do bebê à circulação da mãe. A placenta vai ser o órgão mais importante da gestação. Ela vai nutrir o bebê, eliminar os resíduos do metabolismo fetal, produzir hormônios essenciais para manter a gravidez, proteger o bebê de infecções e substâncias nocivas e regular a temperatura do ambiente uterino. Ela é literalmente o suporte de vida do seu bebê durante os próximos meses. Mas na semana 4 ela ainda está em formação e ainda não assumiu completamente todas essas funções. O corpo lúteo no ovário continua sendo responsável pela produção de progesterona até que a placenta esteja madura o suficiente para assumir esse papel, o que acontece por volta da 12ª semana. Por isso, o primeiro trimestre é considerado o período mais delicado da gestação. A placenta ainda está se formando, o embrião está em pleno desenvolvimento de todos os seus órgãos e sistemas, e o corpo está se adaptando a uma transformação sem precedentes. Vou te dar agora os cuidados mais importantes que você deve ter nesta semana e que vão fazer toda a diferença para a saúde da sua gestação. O primeiro cuidado é marcar a consulta de pré-natal assim que o teste dar positivo. Não espere, o médico vai solicitar os exames iniciais, confirmar a gestação, avaliar seus níveis hormonais e te orientar sobre todos os cuidados específicos para o seu caso. Cada gestação é única e o acompanhamento médico desde o início é fundamental. O segundo cuidado é garantir a suplementação de ácido fólico se você ainda não começou. Como eu falei no episódio anterior, o ácido fólico é essencial para o fechamento do tubo neural que está acontecendo agora nesta semana. Converse com seu médico sobre a dosagem adequada para o seu caso. O terceiro cuidado é a alimentação. Nesta fase você pode estar com pouco apetite por causa das náuseas ou com fome excessiva. Em qualquer dos dois casos, priorize alimentos naturais, frescos e ricos em nutrientes.
Fracione as refeições em porções menores e mais frequentes para ajudar a controlar as náuseas. Evite alimentos crus de origem animal, como sushi, carne mal passada e ovos crus pelo risco de toxoplasmose e salmonela. O quarto cuidado é a hidratação. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. A água é fundamental para a formação do líquido amniótico, para o funcionamento dos rins e para manter a pressão arterial estável. O quinto cuidado é o descanso. Não lute contra o cansaço. O seu corpo está pedindo descanso porque precisa de energia para realizar o trabalho extraordinário que está fazendo. Dormir bem é um ato de amor pela sua gestação. O sexto cuidado é evitar automedicação. Nenhum medicamento deve ser tomado sem orientação médica durante a gestação, nem mesmo os que parecem inofensivos como anti-inflamatórios e vitaminas em doses altas. Sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer coisa. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o episódio 5, onde eu vou te mostrar o que acontece na semana 5, quando o embrião começa a desenvolver os primeiros esboços do rosto, dos braços e das pernas. Vai ser um episódio incrível e eu já estou preparando com muito carinho para você. E já vou deixar nos cards aqui um vídeo que complementa perfeitamente o que vimos hoje. Vai lá assistir, depois de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu quero te deixar com algo que eu penso toda vez que falo sobre essa semana. Na semana 4, quando a maioria das mães ainda está em choque com o resultado positivo do teste, ainda processando a notícia, ainda tentando acreditar no que está acontecendo, lá dentro do útero um coração minúsculo já está batendo com toda a determinação do mundo, sem saber o nome da mãe, sem conhecer o rosto dela, sem entender nada do que está acontecendo ao redor, mas batendo, sempre batendo, como se já soubesse que a vida é um presente que vale cada batida. Você é incrível. E esse bebê já tem muita sorte de ter você. Até a semana 5. Com muito amor, eu te espero por aqui.